quinta-feira, 25 de agosto de 2022, e nós estamos começando a primeira edição do OCP Fatos. Vamos destacar os assuntos mais importantes da manhã de hoje, início desta tarde, como, por exemplo, em fim de mandato, o deputado Neri Geller teve o cargo cassado. Síndromes respiratórias se aproximam de menor patamar da pandemia. Professora foi assassinada a facadas por ex-aluno em Goiás. Operação Corretor, deflagrada pelo GAECO, cumpriu mandados de busca e apreensão. Entidades empresariais emitem nota oficial contra a decisão de Alexandre de Moraes. Vulnerabilidade de família chegou à redação do OCP Fatos. E você vai conferir nesta edição. Fiquem conosco. OCP Fatos desta quinta-feira, primeira edição, já está no ar. O Tribunal Superior Eleitoral cassou por unanimidade ontem o mandato do deputado federal Neri Geller, do PP do Mato Grosso, ex-ministro da Agricultura da ex-presidente empichada Dilma Rousseff. Geller é acusado de captação ilícita de recursos para financiar campanhas políticas e foi enquadrado na lei da ficha limpa, ficando inelegível por 8 anos. O ex-ministro seria candidato ao Senado este ano, mas seu registro de candidatura estava pendente. Ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a cassação do mandato só é efetivada após decisão da Câmara dos Deputados. Todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral concordaram com a denúncia do Ministério Público Eleitoral, segundo a qual Geller montou um esquema de triangulação bancária para receber recursos de empresas e financiar campanhas de deputado estadual no Mato Grosso. De acordo com a ação, Geller doou R$1.300.000 para a campanha de 11 candidatos, sendo que mais da metade desses recursos financiou a campanha de políticos eleitos. O relator do caso, o ministro Mauro Campbell, disse que uma trama financeira foi montada para a captação de recursos vedados pela legislação eleitoral. A conclusão foi tomada a partir da análise de extratos bancários e documentos fiscais. Em nota, a assessoria jurídica do deputado Neri Geller disse que ele foi cassado injustamente e prova irrefutável disso foi a decisão em cima de um pedido que sequer fazia parte dos autos. O texto acrescenta ainda que Geller foi condenado por ser produtor rural e, por natureza intrínseca, vender soja e milho. Por fim, a nota diz que a assessoria jurídica do parlamentar continuará trabalhando pelos meios judiciais cabíveis. Veja, o mandato do deputado está acabando, né? Acaba agora no final do ano. Como já disse um grande pensador, justiça tardia não é justiça, é injustiça. Se tinham todos esses elementos, por que não caçaram o sujeito antes de assumir? 4 anos depois? Por favor, hein? Ora, a curva de casos da síndrome respiratória aguda grave segue em queda e se aproxima do nível registrado em abril de 2022, quando esteve no menor patamar desde a disseminação da Covid-19 no Brasil, no primeiro semestre de 2020. A variação consta no novo boletim Infogripe, divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com dados que vão até o dia 20 de agosto. Entre as 27 unidades da federação, apenas o Acre e Roraima apresentam tendência de alta nos casos da síndrome na análise das últimas 6 semanas, enquanto o Distrito Federal, Espírito Santo e Paraná indicam estabilidade da incidência da síndrome. Nos outros 22 estados, o movimento é de queda. Quando a análise se concentra apenas nas últimas 3 semanas, entretanto, há mais unidades da federação com tendência de alta, com destaque para o Ceará, Paraíba e São Paulo. Agora, veja isso. A professora Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, foi morta por um ex-aluno que levou uma bronca em sala de aula, provavelmente por mau comportamento, segundo explicações do major da Polícia Militar, Israel Rodrigues. O jovem de 24 anos foi preso horas depois de matar a professora a facadas na casa dela. Cleide Aparecida foi professora do jovem em 2021 e trabalhou até janeiro deste ano no mesmo colégio em que ele estudava, segundo a investigação da Polícia Militar. O rapaz disse que guardava uma raiva muito grande por parte da professora, pois era sempre chamado a atenção porque bagunçava em sala de aula e vendia drogas nas imediações do colégio, além de ser levado para a coordenação do colégio, segundo o Major Rodrigues. Esta tragédia anunciada deveria ser uma reflexão e servir de reflexão para aquelas pessoas que acham que portar
um quilo de maconha não deveria ser crime? Ou que a maconha deveria ser descriminalizada, não é, ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal? Candidatos que acham que prender jovens não resolverá o problema. O traficante jovem matou a professora. E agora? Alguém de vocês vai fazer alguma coisa ou vão ficar com aquela cara de pau costumeira com desculpas esfarrapadas? É muita hipocrisia neste Brasil. Aqui em Santa Catarina, na manhã de ontem, a primeira Promotoria de Justiça de Papanduva, com o apoio do GAECO, olha, chegou o GAECO, deflagrou a Operação Corretor para o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Papanduva. A investigação apura eventuais crimes contra a administração pública praticados supostamente por agente público do município, pelo recebimento de vantagem indevida para praticar ato de ofício na destinação de imóveis públicos. A Operação Corretor é uma alusão à corretagem de imóveis, pois, segundo a investigação, ele estaria cobrando comissão de empresários para instalar os seus empreendimentos em terreno público no município de Papanduva. Os locais de buscas ocorreram em órgãos públicos e em local privado. A operação envolveu equipes do GAECO e contou com o apoio do Centro de Apoio Técnico. Impressionante, né? Pelo amor de Deus. E olha, uma contundente nota oficial subscrita por 91 entidades e lideranças empresariais de Santa Catarina foi emitida ontem contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar busca e apreensão contra 8 empresários, entre os quais 2 catarinenses. Liderada pela CDL de Florianópolis, a inédita manifestação tem a participação de câmaras e dirigentes lojistas de outros municípios e associações empresariais e sindicatos. Condena com veemência o ativismo judicial e adverte que o Brasil se aproxima da ruptura institucional. A nota diz o seguinte, abre aspas, o direito de poder expressar de forma livre e desimpedida opiniões e anseios é um marco civilizatório inquestionável, mas que tudo tem tido pouco ou quase nenhum apreço a depender do segmento social de que origina, especialmente quando o assunto envolve o futuro do país e, mais ainda, quando o empresário ousa fazer ouvir a sua voz. O empresariado tem sido cada vez mais figura demonizada pela narrativa ideológica que despreza o seu papel de indutor do desenvolvimento. A recentíssima operação policial, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, concretizada por meio de busca e apreensão em 5 estados, além de quebra de sigilos e bloqueio de acesso a redes sociais, sob o pretexto de investigar ilicitudes, é apenas o mais novo episódio de violência estatal a que estão acometidos os empreendedores brasileiros alijados do direito de participar do debate político e de externar suas opiniões, quaisquer que sejam. Inebriados por um febril ativismo que transcende os limites de atuação como órgão responsável por garantir, em derradeira instância, o cumprimento da Constituição Federal, certos integrantes do Supremo Tribunal Federal ignoram solenemente o fato de que os empresários são, além de geradores de renda e oportunidades para todos, cidadãos como qualquer outro, portadores dos mesmos direitos consagrados a todos os brasileiros, independentemente de sua origem e trajetória social. Querer amordaçá-los e impedi-los de influir no debate político ou até mesmo de externar opiniões é um perigosíssimo aceno a regimes em que o delito de pensamento é um ato que pode acarretar a perda da própria vida. O tecido democrático chegou ao ponto da ruptura e quem deveria atuar para impedir tamanho prejuízo é, hoje, seu maior incentivador. A sociedade civil organizada, esteio dos valores morais que necessitam, mais do que nunca, ser fortalecidos para a própria viabilidade da nação, não pode compactuar com tais atos. As entidades que subscrevem este manifesto, representativas de milhões de brasileiros que correm riscos diariamente e têm, não raras vezes, o próprio poder público como seu maior empecilho, detém o imperativo moral de dizer, com todas as letras, aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, opinião não é crime. Fato, hein? Bravo, hein? Isso vai render ainda. E uma última informação. Uma situação de extrema vulnerabilidade chegou ao conhecimento da redação do OCP Fatos. Precisamos mobilizar a sensibilidade das pessoas para que sejam tocadas, assim como nós ficamos. A reportagem é do competente Adilson Amorim. Veja.
Peron e amigos que acompanham o OCP Fatos, a Suelen entrou em contato com a reportagem do OCP para pedir ajuda. A situação dela é bem crítica. Ela mora com o marido e 4 filhas em uma casa alugada em Jaraguá do Sul, lá no bairro São Luís, bem pertinho da pista de atletismo. O marido é auxiliar de pedreiro autônomo. A filha mais nova, de 4 anos, é autista e sofre de encefalopatia epiléptica. Precisa tomar Gardenol, não fala, usa fraldas, não anda, por isso precisa usar uma cadeira de rodas que foi emprestada pela pai. E também por isso a Suelen, que é mãe, não pode trabalhar fora, pois a filha requer atenção frequente. Os alimentos têm que ser batidos no liquidificador para evitar o risco de aspiração. A criança também faz fisioterapia e fonoaudiologia através da pai também. Outra filha, hoje com 14 anos, sofreu paralisia cerebral quando tinha apenas 1 ano e 8 meses. Isso afetou a sua coordenação motora e a impediu de andar. Há cerca de 2 anos, passou por cirurgia e conseguiu deixar de usar cadeira de rodas, mas ainda se locomove com dificuldade e terá que passar por outras cirurgias. O tratamento também envolve a aplicação de botox para ajudar na elasticidade dos nervos. Enfim, uma situação de muitos custos com pouquíssima entrada de renda. Acompanhe a conversa que eu tive com a Suelen. Suelen, conta pra gente o que realmente está acontecendo. A gente está passando uma situação bem difícil, né? Tanto financeira como, né, alimento, essas coisas assim, ó. Eu tive que parar por trabalhar devido a ter cuidados com a Maitê, né? Com a Maria. Não, com a Maria até que nem tanto, mas mais com a Maitê. Então. A Maitê tem quantos anos? A Maitê tem 4 anos. Além dela, você tem mais quantas filhas? Mais 3. São 4 filhas que você tem, é isso? Isto. E na casa é você, as 4 meninas e mais o seu esposo? Isto. E seu esposo trabalha? Sim, ele é servente de obras. Então, ele sendo servente, ele é registrado ou trabalha autônomo? Trabalho autônomo. Isso quer dizer que quando chove, dá um tempo que impossibilita ele ir ao trabalho, ele fica em casa, consequentemente não tem renda. Sim, aí fica sem a renda, sem o dinheiro daquele dia de serviço, né? Entendi. E você não pode ir trabalhar porque você tem que cuidar principalmente da menor, né? Principalmente da menor, da Maitê. E a Maitê, ela tem convulsões, tem crises que acontecem? Tem, a Maitê tem crises convulsivas, né? Tipo uns espasmos. Ela fica bem parada, não pisca nada. E aí a gente tem que estar atenta para chamar ela, para não deixar ela ficar muito tempo olhando para o nada, né? Para não dar talvez uma convulsão mais forte. Da gente tem que chamar o SAMU para vir levar ela para o hospital, né? E vocês contam com o auxílio da prefeitura, de algum órgão? O único auxílio da prefeitura que eu tenho é de R$ 187, né, que é uma vez no mês. E só. Agora a gente tem de entrada no benefício para ver, né, mas demora, né? Então, assim, não tem. Agora, no momento, não tem ajuda nenhuma, né? E qual a idade das meninas? A Maria tem 14, a Natália 13, a Emanuele 11 e a Maitê 4. As outras estão nesse momento na aula, é isso? Isso, estão na escola. E o que você mais precisa nesse momento? Aí eu preciso garantir o aluguel, né, desse mês, porque a gente também não tem como pagar, então vai chegar o dia, a gente... E alimento, fralda, fruta, o que puder ajudar, a gente aceita, né? E quem puder ajudar, que nesse momento estiver assistindo, entre em contato com você de qual forma? Pelo telefone, né? Pode ligar e é pelo WhatsApp também, é 991 28 0875. Então tá ok, você que está assistindo essa reportagem e puder ajudar, entre em contato então por esse número que está aparecendo aí no vídeo e ajude a Suelen e a família que está precisando muito. Peron, volto com você aí no estúdio. E assim estamos encerrando essa edição do OCP Fatos. Esperamos ter podido tocar o seu coração para que olhe mais à sua volta. Não estamos só no mundo. Voltaremos logo mais às 18h45 e, claro, já esperamos vocês. Até lá.